Vamos iniciar esses 7 minutos de bênção, nesta quinta-feira, dia 9 de março, invocando sobre nós o Espírito Santo e pedindo hoje, de modo especial, a graça de sermos libertos de um pecado capital muito, muito, muito forte, que é o pecado da preguiça. Você já parou para pensar que a preguiça é chamada de pecado capital? Ela compõe um dos 7 pecados capitais? E lembra daquilo que o padre Leandro falou esses dias. Se chama pecado capital porque é um pecado como se fosse uma cabeça, de caput, cabeça. A preguiça é um pecado que, a partir dele, são derivados outros pecados. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça de olhar para nós e quais são as áreas da nossa vida que estão sendo tocadas pela preguiça e como está a nossa vontade, porque a preguiça, de modo especial, ela vai enfraquecendo esta faculdade da nossa alma tão fundamental, a vontade. Você conhece aquele ditado popular que diz que o ócio é o pai de todos os vícios. E é um ditado com muita razão e muita propriedade. Uma pessoa que tende ao ócio, uma pessoa... Veja, irmãos, irmãs, todos nós, infelizmente, pela nossa natureza humana decaída, temos a tendência ao ócio, a fazer o menos esforço possível, a não lutar, a não trabalhar. E nós temos que combater isso com a virtude. E, na medida que nós vamos deixando que o ócio entre na nossa vida, o que é que nós vamos percebendo? Nós vamos percebendo que outros pecados começam a se aninhar. Então, por exemplo, você tem lá aquela, eu vou ficar deitado aqui no meu quarto e não vou fazer nada. Aí você pega o celular e fica fuçando, aquela preguicite aguda. E de repente você vê uma imagem, aquela imagem desperta a tua curiosidade, e você vê uma outra imagem, e de repente você está já se misturando lá na lama da imundície dos porcos e do pecado. É assim. Lembra quando Davi estava lá numa preguiça total, em plena tarde, sem fazer nada no seu palácio, descansando? Ele olha e vê aquela mulher se banhando, mulher de Urias, e ele cobiça aquela mulher, e final da história. Através daquela preguiça de estar sem fazer nada, Davi comete um adultério, e depois de um adultério comete um assassinato, uma mentira, e assim entra num abismo de pecados. Então precisamos combater esta preguiça. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar aquele jardim. Quer dizer, está entranhado na vontade de Deus acerca de nós que nós trabalhemos, que nós coloquemos os dons a serviço. O descanso é só no paraíso. Esta vida é um tempo de lutas, de trabalho, de fadiga. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E muitas vezes a tentação nossa é descansar 6 e trabalhar só 1, não é? E depois no Evangelho de São João, Jesus diz: o meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Então, combater toda esta moleza que vai se alojando. E muitas vezes, por exemplo, você poderia estar rezando ou lendo algum livro espiritual e você fica deitado na frente da televisão, assiste uma série de Netflix e assiste outra e outra, um episódio, e vai assistindo, e quando você percebeu, já passou a tarde inteira lá alimentando aquela preguiça, alimentando o prazer do teu corpo em não fazer nada. E você vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, com aquela moleza espiritual, com aquela moleza na tua vontade, né? E antes de nós rezarmos, uma coisa muito importante. As pessoas acham que às vezes a preguiça é somente aquela pessoa que tem preguiça de pegar a vassoura e varrer e trabalhar. Não, padre, eu faço os trabalhos de casa, eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu não consigo ficar parada, eu não tenho preguiça. Opa, pera lá. Existe também uma forma mais refinada de preguiça. Sabe qual é? Aquela preguiça de pensar. Aquela preguiça de desenvolver novos dons, novos talentos, novos conhecimentos. Ah, eu nunca usei computador na minha vida, então eu não vou usar porque eu nunca usei, eu não sei como fazer. Ora, aprenda.
Aprenda a usar o celular, aprenda a usar o computador, aprenda a usar esse aparelho que você não sabe, desenvolva, se aperfeiçoe. Custa, né? A gente tem uma preguicinha de sair daquela zona de conforto e aprender coisas novas. E muitas vezes a gente tem aquela preguiça de parar um instante e refletir se aquela atitude está sendo boa, se aquela situação que eu estou vivendo eu estou agindo de forma certa. A gente entra num automático e muitas vezes o trabalho pode ser uma fuga para nós não olharmos para dentro de nós mesmos. A gente trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa, vai ver o jornal, vai ver o celular e vai dormir. E a gente ainda se justifica dizendo que a gente está cansado. Não. Isso também é uma preguiça. É uma preguiça, vamos dizer, espiritual. É uma preguiça de você mortificar aquele desejo de ficar vendo notícias que não vão fazer nada e você parar para rezar o terço e você fazer uma leitura espiritual. Existe também uma preguiça espiritual. Não só a preguiça de quem não quer trabalhar, não. Então, quais são as áreas da tua vida que possam estar sendo dominadas por isso? Agora nós vamos invocar a misericórdia do Pai sobre você, para que você seja iluminado. Coloque as suas mãos assim, como uma atitude de agora que alguém com humildade invoca a misericórdia do Senhor. E em silêncio, agora, deixa que eu, como sacerdote, invoque sobre você o olhar amoroso do Pai e a graça de Cristo para que venha em teu auxílio e liberte a tua vida de toda a contaminação da preguiça. Eu te peço, Jesus, com tuas mãos chagadas, toque agora a vontade de cada um desses teus filhos e filhas. Esta vontade que talvez esteja um tanto enferma, enfraquecida, adoecida. Desanime, Senhor Jesus, toda preguiça que possa ter sido alojada no coração desses filhos. Se você sente também, coloque a mão na tua cabeça. E eu te peço, Jesus, que pelas tuas mãos chagadas agora toque também a cabeça desses filhos. E ilumine todas as áreas da sua vida interior, da sua caminhada espiritual, que possam estar sendo afetadas pela preguiça. Esses filhos talvez estão dando tantas justificativas para não progredir na fé e no seu caminho espiritual, mas no fundo, Senhor, tudo se resume a uma fraca vontade. Há uma vontade enferma. Venha revigorar pelo Espírito Santo a vontade desses filhos. Liberte-os, Jesus, com teu sangue precioso, pela intercessão de todas as almas do purgatório, que hoje, no purgatório, lamentam tantas oportunidades perdidas pela preguiça nesta terra. Faz com que cada um de nós agora seja reacendido no nosso ardor, no nosso desejo de trabalhar, de lutar, de caminhar. Pela intercessão de Maria, nossa mãe, eu invoco sobre esses teus filhos e filhas a tua bênção de libertação. Assim como também peço por todas as pessoas que você traz no teu coração nesse dia, para que também elas sejam libertas de todos os males que são derivados deste pecado da preguiça. O Senhor derrame sobre vós a sua bênção e a sua graça, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, querido irmão e irmã. Vamos com muita coragem. Vamos com muita determinação. Vamos levantar agora desta live e pedir ao Senhor, Senhor, me mostre o que eu devo fazer nesse dia para agir de acordo com tua vontade. E expulsa da minha vida toda preguiça, todo desânimo, toda moleza, para que eu possa trabalhar conforme a tua vontade. Amém? Compartilhe esta live com as pessoas que você sabe que estão precisando também refletir sobre isso.